Começando agora mais um Retrato Podcast. Hoje eu estou muito feliz com mais um amigo aqui, presença animal. Até alguns dias atrás ele estava perdido na Itália, rodando por lá. E vocês vão entender por que disso, já com esse amigo. Conheci ele jogando vôlei, para vocês terem uma ideia. E virou essa amizade, descobri o que ele faz e gerou bastante curiosidade. E por conta dessa curiosidade eu decidi trazer ele aqui. Mas antes disso, já se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo. Se você tem alguém que acha que tem descendência italiana ou que tem curiosidade de entender como funciona o processo de visto, cidadania, passaporte italiano e tudo mais, não perde esse podcast por nada, que eu tenho certeza que quase todas as dúvidas suas, para não ser prepotente de falar todas as dúvidas suas, ele vai tirar aqui. Então, com vocês eu quero apresentar agora meu amigo Thomas Amorelli. Boa noite, Rodolfo. Muito Boa obrigado. Noite, valeu por estar aqui, cara. Obrigado Imagina, mesmo. prazer. E a ideia minha foi realmente trazer você pra gente tirar bastante dessas dúvidas sobre esse processo. Porque, assim, muita gente ouve falar sobre cidadania italiana e tudo mais, sobre como que funciona, até porque é um dos passaportes mais valiosos do mundo. É o quarto passaporte mais forte do mundo, né? E aí que tá. E como que funciona isso? Porque a gente ouve falar que muita gente tem direito e não sabe por onde começar. Exatamente. Tá, vamos lá. Como no seu caso, né? Você me solicitou um dia, me pediu, me falou, Thomas, acho que eu tenho, consigo. A gente, né, tava comentando até fora do ar um pouco. A galera meio que confunde. O meu nome é Maria José dos Santos. Esquece que atrás desse Maria José dos Santos a gente tem pai, tem avós, né? E, tipo assim, no Brasil, a mulher tem costume de adotar o sobrenome do marido e ela acaba perdendo o sobrenome do pai, né? Que carrega. Então a galera meio que esquece dessas coisas. E a nossa turma, a empresa onde eu trabalho, a galera já está acostumada. Olha, meu nome é José dos Santos. Mas espera aí, como chama sua mãe? Como é o nome da sua avó materna? Vamos lá fuçar. Como era no seu, que eu honestamente agora não me recordo, você me perdoa, te peço desculpa. Mas assim, a galera precisa entender que... Mas nem eu lembro. Então, depois eu dou uma olhada, depois eu olho no computador, devo ter guardado e salvo isso daí. A gente precisa primeiro juntar, para já falando sobre a pesquisa, juntar toda a documentação, né, que a gente possível. Quais seriam essas documentações? Sua certidão de nascimento. Galera, mas eu já sou casado e não tenho. Não, você tem sim. Né? Se você for no cartório onde você foi registrado, você vai lá, solicita, olha, eu preciso para fins de cidadania italiana ou para fins de reconhecimento de cidadania, você não precisa nem colocar cidadania italiana e especificar. Eu preciso. Lá na sua certidão de nascimento vai constar o seu nome, o nome dos seus pais, logicamente que o nome da sua mãe de casada, se ela for casada, senão vai constar o nome dela de solteira. E lá consta o nome dos seus avós. Na certidão de nascimento do seu pai e da sua mãe, o mesmo esquema, nascimento, casamento e avós deles. Lembrando que nós temos 2 avós, 4 bisavós, 8 tataravós, e você vai sempre multiplicando. Tipo assim, então a chance de você ter a cidadania é gigantesco. Nem todo mundo tem. Já aconteceu de gente ter, assim, conhecido meu, com sobrenome italiano, de Giorgio, e foi descobrir que a mãe dele colocou o nome por uma homenagem a um artista na época, não lembro agora. Só porque queria. Mas tipo assim, o sobrenome, se qualquer pessoa que vai fazer a pesquisa fala, fica tranquilo que seu sobrenome realmente é italiano. Né? Mas não, é uma pesquisa assim, mais aprofundada o negócio. Mas num caso desse, seriam até quantas gerações, por exemplo? Para a cidadania italiana não existe limite de gerações, não. Ou com a cidadania espanhola, que você precisa ser neto do espanhol, se eu não me engano, eu não curto de cidadania portuguesa, é espanhola. Então eu não sei te precisar. O seu foco é a italiana mesmo. O meu foco é italiano, né? Aí, igual a cidadania portuguesa, você tem que ser... O neto do português tem que estar vivo. Né? Tipo assim, a minha bisavó é neta do português. Ela ainda está viva? Então tá, a gente pode dar entrada com um processo de reconhecimento de cidadania portuguesa. Desde que o neto do português esteja vivo. O italiano, no meu caso, o italiano é de 1842. Eu sou a 6ª geração. Caramba! Então, tipo assim, tem mais de 100 anos aí. E eu consegui provar e tá tranquilo. E tá então, num caso desse, pensando nisso, a lógica é, eu só preciso rastrear até que eu chegue... No italiano. Boa.
Entendeu? Aí, porém, tem um detalhe, existem 2 detalhes na cidadania italiana. Existe a forma administrativa e a forma judicial. Quem pode fazer o administrativo? Quando na sua linhagem são só homens. Caramba. Né? É preconceito, porque eles dizem que a mulher não pode passar a cidadania depois de 1948. O meu caso foi o que a gente chama de via materna, para quem entende para essa parte de cidadania. O meu caso foi via materna. Eu tive que entrar com um processo contra o Estado italiano. Então eu tive que aguardar. O juiz teve que decidir, ele teve que ver que, independente de ser uma mulher, ela é filha de um italiano. Sim. Entendeu? Agora, se é só com homem, vai tranquilo. Você pode ir à Itália, aguardar lá o tempo, que são de 180 dias, que é o limite que o governo italiano estabelece, pede para que seja finalizada a cidadania. Fica lá e você já sai com passaporte, com a sua RG italiano, tranquilo. Agora, Caramba. no processo judicial, não. Aí você tem que esperar mesmo. É um prazo de 2 anos. Os fóruns, os tribunais na Itália estão lotados. Sim. Entendeu? Porque a galera tá fazendo... Porque hoje é uma comodidade também, né? E nós temos clientes que assim... eu quero fazer, beleza, mas eu só posso fazer judicialmente. Tá bom. Aí dá tempo do cara se programar no Brasil. Olha, eu vou morar fora, eu vou morar na Inglaterra, eu vou morar na Irlanda, eu vou morar na Espanha, na Itália. Enquanto tá rolando tudo isso. O documento... não, depois que finalizar, entendeu? Porque de uma vez que você tem um documento italiano, ou documento europeu, ou certidão, um documento italiano, quando você se torna cidadão italiano, você pode morar dentro dos 27 países da comunidade europeia. Nossa. Então, tipo assim, é um leque gigantesco que te abre, né? Então, eu acho que aí você tem que pensar mais ou menos nisso. Aí a galera tem esses 2 anos aí na média para poder resolver, se programar, se vai vender casa, se não vai vender casa, se vai para alugar, o que é que vai vender, entendeu? Se vai mudar para lá mesmo. Se vai realmente mudar, se vai pensar em levar só os filhos daqui 5, 6 anos. É isso que a galera tá pensando hoje. E honestamente, fazem 7 anos que eu trabalho com cidadania. Dessa vez é a época que eu tô vendo que a galera tá mais atrás, que a galera tá com medo de alguma coisa da qual eu honestamente não sei. Entendi. E estão procurando. Às vezes por questão política também e tudo mais. Né? Mas é isso. Cara, mas, por exemplo, e se eu quiser tirar minha cidadania e continuar morando no Brasil, de outro... Você pode, como cidadão europeu, né? E também, logicamente, como cidadão brasileiro. A única coisa que você precisa fazer hoje, que é uma coisa que o brasileiro não entende, né? Lá fora, principalmente o governo italiano, eu não vou falar dos outros países, porque honestamente eu não sei a cultura deles nessa parte. Existe uma coisa que é residência. Aqui, para você, residência é onde você mora. O governo italiano tem a necessidade de saber onde você está. Entendeu? E tem um terminho na cidadania que se chama AIRE, que é onde você é residente. Tá, hoje o Thomas é residente em Mogi Guaçu. Okay. O governo italiano sabe que eu não estou na Itália, mas que eu estou no Brasil, numa cidade chamada Mogi Guaçu. E não vai lá no mapa procurar aquilo. E eu preciso, toda vez que eu me mudar, atualizar esse AIRE, que é a minha localização. Como a galera pega o documento, muda o AIRE e some, eles não querem... Perdão. Eles querem até multar. Existe já uma multa que saiu esse ano. Caramba. Aquele que não fizer atualização do AIRE é uma multa de R$ 2.300. 2.300 euros. Nossa, R$2.300 já havia pesado. Já era pesado. Você imagina 2.300 euros. É 2.300 euros ou 2.500 euros. Então você... Traduzindo, você R$10.000. Só porque você não atualizou. Caramba. Isso é lei, é obrigatório agora, entendeu? Você tem que atualizar o seu AIRE. O que tem de cliente procurando a empresa para atualizar isso é algo fora do comum. Ah, mas eu não sei. Falei, como você não sabe, meu filho? Aonde você tá? Ah, tô em tal lugar. Me dá seu endereço, a gente vai arrumar o seu AIRE. Caramba. Porque é uma multa de R$ 2.300. Eles podem cancelar não cancelar a sua cidadania, mas eles podem, tipo, como a gente faz no Brasil, cancelar o CPF. Sim. É a mesma coisa. Que no caso lá é o Código Fiscal, né? Que é o CPF. E eles fazem isso. Tá aí, tipo assim, pra que interessa o governo? Né? Cara. Mas assim, é coisa deles, né? É cultura deles. A gente não tem que discutir.
Eu nasci aqui, tem coisas lá que eu não discuto com eles. Não vou nem abrir, pensar e bater boca com eles Não, sobre isso. exato, é lógico. Agora, vamos lá. Quais são as vantagens realmente, além de poder morar ou entrar nos 27 países? Quais outras vantagens tem sobre isso? Rodolfo, tem a saúde, tem educação. Vou te dar um exemplo agora. Vamos sair um pouco da Itália, vamos para um outro país que eu acabei de conhecer, que eu não conhecia, que era Portugal. Em Portugal, na escola, os alunos aprendem tanto o inglês, na escola pública, né, vamos dizer assim, tanto o inglês quanto o francês. Caramba. Mas Entendeu? aprendem ou aprendem igual no Brasil? Aprendem. Não é o verbo to be que a gente aprende na escola desde o primeiro ano, do quarto ano até o terceiro colegial. o terceiro colegial. Eles aprendem mesmo. Se você olhar, bater conversa ou olhar alguma coisa, você vê que eles falam inglês. Não é aquele inglês com acento do tanto americano ou britânico. Mas se viram. Mas eles falam, entendeu? Conjugam o verbo certinho, bonitinho. Caramba. Você vê que o cara domina o idioma, ele fala fluentemente. Aqui é muito difícil. Caramba. Eu honestamente, não conheço ninguém aqui. Conheço, mas não é do meu convívio, pessoas que falam italiano. É verdade. Né? Não conheço pessoas que falam inglês fluente, que aprenderam aqui na nossa cidade. Né? A gente conhece, eu conheço filhos de professores que falam inglês, que vira e mexe estão nos Estados Unidos, mas que ainda assim não falam. Só aprenderam porque a mãe dá aula, entendeu? É diferente. Não é a galera lá fora que aprende na escola. É diferente. Entendeu? É verdade. O que mais de benefício que tem? Tem a área da saúde, né? Tem a aposentadoria normal. Como assim aposentadoria? Porque você pode ser aposentado. Você é um cidadão italiano. É o que eu sempre falo para minha chefe. Infelizmente, os italianos não entendem como é que a gente se torna italiano. Mas como assim você é italiano? É uma longa história isso daí. Eu sempre falo para ela assim, quando alguém te falar alguma coisa, você fala para ele, sono italiano nata all'estero, basta. Sou italiano que nasceu fora. Caramba. Só isso. Então você tem direito à aposentadoria, né? O governo entende que você é um cidadão italiano, mas que você residiu um bom tempo fora. Mas para isso Aí eu tenho que estar morando lá. E ter a cidadania, logicamente. Sim. Então, mas nesse caso específico eu tenho que estar morando lá. Sim. Ah, tá, ok. Tem um tempo de residência, essas partes de contribuição, essas coisas. Eu, honestamente, deixo a desejar, mas eu sei que você pode fazer, entendeu? Eu quero fazer isso pra minha mãe. É um direito nosso, eu corri atrás. A gente gastou aposentar em euros. Sim, imagina, se fosse 600 euros. Se fosse um por um, é 600 reais a mais todo mês. Exatamente. E a galera acha que o documento é só o fato de você poder viajar. Não, tem. Você tem uma escola, você tem a saúde, você tem o direito de morar dentro de qualquer país da comunidade europeia, tranquilo. Como a gente, assim, exemplo, se você quiser morar hoje na Argentina, você pode, por causa do Tratado do Mercosul. Exato. Né? E lá, para eles, é a mesma coisa. Sem contar que aí, querendo ou não, abre portas até em outros países com vistos mais restritivos. Porque eles já começam a olhar com outros olhos também, né? Tem tudo Você isso não, também. até porque você vai para Londres não faz mais parte da comunidade europeia. Se você entrar com passaporte azul brasileiro, ele te olha com o olho. Se você entrar com passaporte vermelho, que você não abra a boca, que ele não entenda que você é brasileiro. O cara vai te tratar diferente. Caramba. Você entendeu? Então, tipo assim, tá aqui, acabou. Ele não vai te falar nada, não vai te perguntar nada. Acabou, você passa tranquilo. Agora o brasileiro vai falar, essa benção vai vir pra trabalhar, ficar legal, essas coisas. Que é, infelizmente, o que eles pensam, entendeu? Sim. A realidade é essa. Não é que muitas vezes é o que acontece mesmo. Sim. Ainda mais Londres, que numa hora voltou o negócio, né? Da galera ir pra Londres, É verdade. ir pra Irlanda, estudar, fazer o intercâmbio, e pra Bélgica. É verdade. É um lugarzinho que tá agora começando, os brasileiros estão indo, e a galera tá indo, sabe? E onde se fala inglês e francês, se eu não me engano. Caramba. Então a galera tá dominando. Brasileira tem em qualquer lugar do mundo, filho. Qualquer lugar do mundo que você for tem uma brasileira. Isso é é verdade. algo fora do comum. E quais... Como que eu posso dizer? É isso mesmo. Quais os locais que pra você que você foi
que mais te marcaram pela beleza natural do lugar que você fala, caramba, que legal isso aqui? Vou te dar 2 exemplos. O lugar mais bonito que eu já fui, realmente, até hoje, é a Toscana. Né? Onde a senhora de televisão aí grava, faz as novelas, né? Terra Nossa, aquela coisa. A gente estava falando antes, parece que foi pintado por Deus. Né? Sério mesmo? Parece. É algo fora do comum. É campo verde, assim, que você olha andando de carro, talvez de bicicleta. Eu nunca passei andando de bicicleta, muito menos a pé, não vou mentir. É sempre de carro, alguma coisa. É colina verde do mesmo tom, é pintado por Deus. É algo fora do comum. E quando eu estudava, eu lembro que na primeira série, um dos primeiros dias, acho que eu até te contei essa história, tinha aquele salgadinho de pizza, e era a Torre de Pisa no salgadinho. E um dia eu lembro que, tipo assim, nossa, um dia eu vou conhecer esse lugar. Eu cheguei na Itália a primeira vez em 2005, dia 10 de maio. Quando foi dia 12 de maio, eu estava em Pisa. Primeiro lugar que conheci na Itália, entre aspas, assim, de lugares conhecidos, todo mundo talvez conheça, foi em Pisa. Então é um lugar que realmente marcou, pra mim marcou isso daí. Mas o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida, realmente, é a Toscana. Caramba. Na Itália. É algo fora do comum. Eu sou apaixonado pelo novo com o velho. É muito legal isso. Ali é algo fora do comum. A forma que eles colocam isso, né? Que eles conseguem... A forma que eles mantêm, até mesmo que é velho, ali de anos, Sim. pra juntar com o novo. Como Milão tem lá aqueles prédios velhos dentro da região central de Milão, perto da Duomo, que é a igreja, a catedral de Milão. E, tipo, 1 quilômetro depois já tem os prédios da Garibaldi que eles querem dominar novamente, querem trazer novamente o título de capital da moda, né? Que é algo assim fora do comum. Você fala, nossa, tô em Dubai? Caramba! Tô em Abu Dhabi, sei lá. Esses foram os 2 lugares. É a Toscana e Pisa. Bom, Toscana, Pisa fica na Toscana também. Então, literalmente, é Toscana. Putz, fora a costa, né, mar, essas coisas. Eu, pessoalmente, não gosto de praia. Agora, da última vez, agora em janeiro, eu tive na Calábria, que eu falei, não, pera lá. E aí eu vou contar um detalhe interessante. No dia do meu aniversário, eu tava recebendo parabéns de Veneza, né? Ele tava em Veneza me mandando videozinho lá, fazendo eu passar vontade. Eu vou chegar lá também, relaxa. Vamos junto. Quanto tempo faz que você trabalha com isso? Fazem 7 anos, Rodolfo. Caramba. Fazem 7 anos. E eu achava que eu já tinha aprendido, entre aspas, tudo. Mas agora, nesses últimos 4 meses, agora fiquei 3 meses na Europa, eu presenciei uma coisa que eu não tinha presenciado e não tinha muito menos imaginado. Sempre falando na base da cidadania italiana, como é a vida dos requerentes na Itália. Entendeu? Como assim? Porque assim, o processo que a gente estava falando no começo de administrativo, você pega a documentação, vai até a Itália. Você pode alugar uma casa? Pode. Mas tem a dificuldade do idioma, infelizmente, alguns italianos já entenderam que se ganha dinheiro dessa forma, eles acabam passando a galera para trás. Beleza. Você precisa pelo menos aguardar 45 dias para o policial municipal ir lá na casa onde você está, atestar e dizer que, olha, o Rodolfo está aqui. Aonde ele está é um lugar que ele pode estar, é um lugar tranquilo, grande, suficiente para ele. Beleza. Isso a gente chama de atestar a residência ou confirmar a residência. Que é aquela história de, olha, onde você está? O governo italiano quer saber. Exato. E eu não tinha visto essa parte. Porque você imagina, esses 45 dias, primeiros 45 dias, você não pode fazer nada. Você deve ficar dentro da casa. Tanto que a gente chamou... Literalmente? Literalmente. Você não pode, assim, no sábado, no domingo... Tipo, olha, eu tô num lugar perto da Calábria. Eu posso subir para Cosenza? Eu posso ir para Catanzaro? Posso ir para Nápoles? Que foi da região onde a gente trabalha, que é na Calábria. No domingo, eu vou conhecer. Eu tô do outro lado do mundo, né? Vou ali dar uma voltinha em Roma, vou lá ver o Coliseu, vou ver o Vaticano. É um pouquinho longe, mas vale a pena, compensa. Então você tem que ficar. Nós apelidamos de Big Brother.
Você não tem noção de que horas eles vão aparecer. Você não tem, porque você tem. Eles não vão passar a noite, logicamente. Bom, não sei, né? Você tá tratando de italiano também. Então você tem que aguardar. Caramba. Esses 45 dias. E imagina, tipo assim, uma casa com 10 pessoas. É o que a gente vê hoje na televisão, né? Com o reality show aí. Cada um de um lado, cada um com costume. Às vezes eles se dão super bem, às vezes eles não se dão bem. Então é complicado essa parte. E aí, tipo assim, eu tava lá agora, aí tinha 2 clientes que passaram com documentos na minha mão, onde eu solicitei certidão de nascimento, casamento, fiz a certidão negativa de naturalização do italiano, comecei a moldar aquilo ali e mandei para a Itália. Aí eu tô lá e falo assim, aí chega a minha chefe, junto com a minha chefe, fala, olha, o fulano, você a partir de hoje já é cidadão italiano. Nossa. Um cara com quase, sei lá, se não me engano, 40 anos de idade, que recomeçou a vida, saiu do Brasil, de Goiás, foi para Irlanda sem falar o idioma, ainda não falava o idioma. Você vê o cara ajoelhar no meio da pedra, logicamente, eu com esse tamanho todo, caí no choro também. Desabou junto. Nossa, eu não posso, né? Eu não tenho condição de... Posso mostrar, mas é algo assim que me surpreendeu e me emocionou. E se eu já fazia com amor, eu falo pra você, hoje eu faço muito mais. Que legal. Porque cara. cada um tem uma história, tem famílias... Exato. Tem gente que tem condição tranquila de pagar o processo, né? Mas tem gente que vende tudo, cara. Vende tudo, casa, carro, mesa, copo, para poder recomeçar uma vida. Eu não vendo cidadania. A gente não vende cidadania porque não pode, né? Mas a gente gosta de dizer que a gente vende sonho. A gente torna o seu sonho realidade. Uau. Entendeu? Porque é um sonho. Tem uma outra cliente que ela seguia a minha chefe desde 2016. E ela sempre naquele planejamento. Eu vou. E o dela saiu no mesmo dia desse menino que morava na Irlanda. Nossa. Cara, foi algo assim, pra mim, fora do comum, porque eu nunca tinha visto, eu sempre tava naquele mecanismo, entendeu? Você Automático. sabia que saía e tudo mais. Eu tal, sei que faz, tá tudo bem. Mas você não teve essa emoção de ali. perto, eu falei, gente, peraí. Caramba. Não é assim. Eu juro pra você, eu chorei. Porque pra muitas pessoas talvez seja uma coisa simples, mas pra eles é a chance do novo recomeço com dignidade, entendeu? Porque Exato. as pessoas lá fora, eles ainda nos tratam com preconceito. Eu passei um preconceito uma vez, mas passei tranquilo, tá tudo bem. Soube responder, porque na época eu já falava italiano. E tá tudo bem, entendeu? Mas tem gente que não sabe. Às vezes o cara tá zoando com a sua cara e, né? Nem toda vez, logicamente, você respondeu, dá uma resposta, você vai tirar vantagem. Mas, né, não tem porquê, não precisa, né? Quais são os tipos de preconceito que geralmente acontecem? Eles não entendem a primeira coisa, por que nós temos direito à cidadania. Ok. Né? Eles sempre falam, você sempre vai ser um estrangeiro, você nunca vai ser italiano. No final, você sempre vai ser um estrangeiro, realmente, porque ele nunca vai... Exato. Mas, assim, para mim, ou para quem tem uma cabeça mais tranquila, olha, o que você acha, para mim é diferente. O importante é que é o seu Estado, que o Estado italiano me reconheça como cidadão italiano. E pro Estado italiano eu tenho o mesmo direito que você. E eu estou aqui por E eu conta estou disso. aqui, você querendo ou não, tá tudo bem, entendeu? Eu falo o idioma que talvez você não fale um outro. Eu aprendi. Eu falo pra você, eu sou apaixonado por música italiana. Agora estamos na Calábria, lá eles usam muito dialeto, né? Que é a forma deles de falar. Eu ouvi de um calabrês que ele falou, nossa, mas você é italiano, você é brasileiro, o que você é? Caramba. Eu falei, não, sou ítalo-brasiliano, né? Falou, mas eu tô sentindo um acento milanês. Eu falei, olha, eu vivi muito tempo em Milão e, logicamente, que eu convivia com brasileiros, tinha amigos brasileiros, mas tinha muito amigo italiano, então eu acabei pegando um pouco do sotaque. Aí ele falou assim, mas eu consigo sentir o tá do milanês. Aí eu falei, você tá vendo? O cara me chamou, falou que eu tô confuso entre eles, entendeu? Então, pra mim já tá bom. Quer dizer Isso que ótimo. as 1000 horas que eu passei ouvindo música italiana, me ajudou em alguma coisa. A convivência com fulano, com ciclano, me rendeu hoje ouvir do italiano e falar, olha, parabéns, você fala muito bem italiano. Você me confundiu no começo. Que bom. Caramba. Mas aí que tá, você foi atrás do idioma italiano por conta do trabalho ou não, já gostava? Eu fui porque eu ia passar perrengue, né? Porque eu morava numa casa onde moravam mais 3 brasileiros e um dia o dono da casa falou assim, olha, vamos estudar italiano? Eu falei, vamos. E quando a gente tem 18, 19 anos, a gente acha que a gente é super-herói.
Todo mundo acha. Eu posso tudo, eu vou aquilo e não sei o quê. Sentado na mesa aprendendo, eu falei, eu não quero mais estudar. Não gostei desse idioma. Ele falou, então tá bom. Ele falou, a partir de hoje ninguém fala português mais nessa casa. Nossa. Não acreditei de início. Não vou te mentir por fato. Você tem 19 anos, isso é baba. Rodolfo, foram 6 meses indo até a padaria. Eu sabia que eu sabia pedir só 12 pães. Roledor de chipane, basta. E não falava dessa forma, logicamente. E ela nem sei, eu não lembro o que ela me falava, que isso tem quase 20 anos. Ela falava assim, eu falava pra ela assim, me scusa, devo ancora imparare italiano, que é, me desculpa, eu ainda estou aprendendo italiano. Foi isso. Aí eu lembro que eu sentava na porta da padaria, que era uma cidadezinha pequena, na região de Bergamo, região de Milão. E assim, olha, acho que entenderam que eu tava assim, tentando aprender, ficaram com dó, coisa de vó, né? E elas falavam, aí elas começavam a chorar, e aí eu chorava também, porque já não tava entendendo, aí via ela chorar, já ficava mais nervoso. Em 6 meses eu já tava falando e escrevendo italiano. Caramba. Aprendi na raça. Aí você vai soltando. Aí vem a parte do... Quando você vai, né? Você fica com vergonha, porque você tem medo de falar alguma coisa errada. Mas aí tudo bem. Depois você passa a fase, filho, você solta que você nem vê. Isso com 19 anos? Isso com 19 anos. Caramba. Mas aí você tava morando onde? Em Urniano, em Bergamo. Que é onde começou o Covid, onde o Covid acabou pegando mais pessoas. Sim. Que pra mim também foi triste, porque você imagina. A gente via aquelas cenas daqueles caminhões levando os caixões. Eu falava, nossa, eu sei onde o cara tá. Eu sei onde é essa rua, entendeu? Então ficou bem... Eu já passei por aí. Já passei por ali. Vivi ali perto, morei ali perto. Eu sei que ali dentro, sei que ali em cima é tal lugar, tem um McDonald's, alguma coisa assim. Então pra mim foi bem louco essa parte. Quando se fala de Itália, eu falo, nossa... Você foi pra lá com quantos anos? 19. 19 mesmo? 19. E voltou com quantos anos? Voltei definitivamente pro Brasil com 28. Eu morei mais ou menos você ficou muito tempo. Eu fiz intervalos de vai e vem. Na época, graças a Deus, eu posso dizer que a minha ida pra Europa foi muito tranquila, porque eu tive aonde ficar quando eu cheguei. Eu tinha um lugar bom, não vou mentir pra você, era um lugar bom mesmo. Então eu não tive problemas. Até porque depois, no caso, era um relacionamento, né? Que não é o caso, deixa lá no passado, tá tudo bem. Como os italianos, lascia perdere. Mas eu não posso reclamar. Tive uma vida legal. Sim. Tive sorte. Fui abençoado, entendeu? Aí vai, vem. Teve uma época que eu fiquei quase 3 anos e meio na Itália. Foi onde realmente, sim, literalmente, depois de alguns anos já, eu realmente aperfeiçoei o italiano, porque eu fiquei ali. Né, então ali eu fiquei durante 3 anos mesmo. Então eu só convivia dentro da cultura deles. Caramba. Tava emergido na cultura deles e não queria, ligava com a família, mas era 5 minutos de português com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, ou com algum parente aqui, o dia inteiro o resto só italiano. Então você acaba esquecendo, entendeu? Caramba, aí legal. Chegava aqui, alguém me falava alguma coisa, mas a pessoa toma o que você tá falando, eu falava, desculpa. E a galera acha que isso é ser metido. Mano, não é ser metido. Você tá aprofundado numa cultura, numa coisa. Chega que tem coisa que a cabeça da gente dá uma travada, você entendeu? Os bugs. Dá um bug, literalmente. Qualquer pessoa que mora fora vai te falar a mesma coisa. Olha, eu passei muito tempo em tal lugar. Eu, entre aspas, não me adapto mais com essa situação aqui. Eu não consigo entender. Eu literalmente tinha que parar, pensar, raciocinar e ver o que eu ia responder. Porque era automático a resposta em italiano, entendeu? Até mesmo com minha mãe, às vezes, no telefone. Caramba. Hoje, se você falar alguma coisa em italiano perto da minha mãe, a minha mãe sabe. Ela não fala porque tem vergonha. Logicamente que ela não vai falar. Mas ela entende, ó. Você falou isso? Eu falei, mano. Caramba, que legal. Ela entende. Caramba, que legal. Meu, é muito louco isso. Só que aí vai outra pergunta, então, falando do idioma. Muita gente fala que um dos gatilhos para você entender que realmente está sabendo falar o inglês é quando você começa a sonhar em inglês. Já chegou nesse nível de sonhar em italiano? Rodolfo, comigo é assim. Quando eu comecei a entender que eu estava falando italiano, porque assim, acredito eu que exista duas fases de você realmente entender o italiano. Quando você ouve, você para, pensa no que ela te falou
e automaticamente você vai programar uma resposta mais correta dentro do idioma da pessoa. Ok. Então seria, entre aspas, o nível intermediário, né? Hoje, comigo, se você me responder, me perguntar qualquer coisa em italiano, automaticamente, sem pensar, eu vou te responder em italiano. Aí é quando você fala fluente. Entendeu? Então não é que você sonhava, não. Eu já penso, até mesmo se você me perguntar alguma coisa em português, na minha cabeça, vai vir os dois idiomas. Sim. Tanto em português quanto em italiano. Vou te responder da forma que você quiser. Mas já chegou um caso desse de você sonhar um diálogo, por exemplo, em italiano? De sonhar, sim. Honestamente, não me recordo. Não me recordo. Juro pra você que eu não me recordo. Então não é fluente, então. A Cioè, tese... facciamo una cacchera. Pra mim não tinha problema. É sacanagem, gente, porque a gente escuta falar esse tipo de coisa, eu que não falo língua nenhuma e muito mal o português ainda. Oh. A realidade é essa. Então a gente escuta esse tipo de coisa. Cara... Mas vai de pessoa para pessoa isso daí. Cada um tem uma forma... Tem gente que gosta de aprender. Aprende o idioma vendo séries, seriados, filmes, com legenda, o áudio em inglês e a legenda em português. Eu acho que não funciona muito. Para mim nunca funcionou. Né? Eu aprendi ouvindo música e lendo depois a tradução e decorava a música em italiano, olhava a tradução e depois olhava a letra correta, como falava. Que rolê. Que eu tinha que assimilar as palavras, entendeu? E eu tive facilidade. Não, no tanto que com 6 meses eu já estava falando, escrevendo. Mas o italiano ele é muito diferente do português? Diferente, Rodolfo. Não, vou falar que é. É, porque, exemplo, eles têm eles usam muito 2 vezes o C, 2 vezes o P, 2 vezes o B. Trocam o que para eles vamos supor, luglio, que é julho em italiano. Né? É o G-I-L-I-O. O LH nosso vira GL para eles. E o nosso NH com NH seria o GN. Então é bem diferente. Entendeu? Uma palavra ou outra parece, é amor e padre, que logicamente, se alguém falar padre, possivelmente você vai falar o padre da igreja. Não, é o padre que é o seu pai. Então, sim, madre, você entendeu? Nona, que todo mundo sabe. Então, tipo assim, é diferente. É que existem os pontos em comum, mas... Sim, mas eu posso dizer que eu acho que é bem mais diferente, né? Existem palavras que, tipo assim, você ouve e você não sabe, você não faz ideia que é. Existem palavras que você não vai... Não faço até ideia porque se que for seja. colocar assim também, pela pergunta que eu fiz, o inglês também, a gente tem muitas palavras em comum. O inglês tem coisa... O único que vai falar em inglês que você sabe, é internet, que mais? Netflix, que acho que nem... Sim, mas um monte de palavras em comum ou também. outra que você vai, né? Mas isso não quer dizer que seja parecido. Que realmente. seja parecido. São todas derivadas do mesmo idioma. Não, o inglês, desculpa, o inglês não é. O italiano e o português são derivados do mesmo idioma, que no caso é o latim, né? É verdade. Verdade. Até tem um negócio muito legal que eu descobri esses dias, eu acho que antes de viajar eu comentei com você. Existe um cara nessas redes sociais que ele chama multilingüe. Ele fala que ele fala 6 idiomas ao mesmo tempo. Inglês, ele fala inglês, espanhol, italiano, romeno e português. Numa única frase ele consegue colocar todos esses idiomas. Ele fala, logicamente, que fluente todos eles, sem um acento, mas o cara fala fluente. Ele chama de multilingüe. Ele fala que a partir do momento que você domina um outro idioma, a não ser a sua língua mãe, você consegue dominar qualquer outro idioma. Eu falei, nossa. Aí um dia eu fui ver os vídeos dele, fui olhar, né? Galeria de vídeos. Falei, nossa, não é que o cara tá falando, eu tô entendendo tudo? Por exemplo, em inglês eu sou uma negação, né? Espanhol você aprende, porque você tá lá fora, você acaba aprendendo mais um monte de coisa. O romeno eu também aprendo, porque eu tenho um amigo romeno. Aí as outras coisas você vai pra... Eu falei, nossa, o cara tá falando, eu tô entendendo tudo, o cara tem razão. Até peguei depois pra ficar olhando alguns vídeos, aí não sei se estava lá fora, ele acabou sumindo, entendeu? Mas é algo assim que, como eu aprendi já falo, eu falei, nossa, eu gostei disso daqui. Chama multilingüe, achei muito da hora. É a junção de todos esses idiomas derivados do latim, ele usa numa única frase. Então o ponto em comum é o latim. Sim, todas elas são derivadas do português, até mesmo o inglês, o espanhol
Eu não lembro, acho que tem até francês, Rodolfo. Que legal. Cara, mas e aí? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa parte do visto mesmo, documentação e tudo mais. Eu conseguiria, por exemplo, simplesmente ir lá, juntei certidão de todo mundo, beleza, tô indo pra Itália, partiu ou não? Sozinho, você fala? Sozinho. Olha, eu não vou mentir. Sim, você consegue. Mas é aquilo que eu te falei. Você vai chegar lá, você vai alugar uma casa de que jeito? Entendeu? O cara não vai, a pessoa, o dono da casa, não vai te dar uma casa só porque os seus olhos são azuis. Não vai fazer isso. Sem contar que, tipo assim, muitas das vezes eles vão te pedir, o aluguel é 700 euros. Então, tipo, 700 euros mais 3. São 3 mil euros. 3 mil euros vezes 5 são 15 pra mil ter um reais. calção. Você tá levando isso pro Brasil? Você tá levando isso daqui do Brasil? Uau. Basicamente, fazendo uma analogia porca, é como se eu estivesse contratando um despachante. Então, eu posso ir lá fazer a documentação Sim. no meu carro, Sim. mas se eu quiser facilitar, agilizar o processo e não ser passado para trás... Não correr o risco. Não é que todo mundo faça isso, pelo amor de Deus. Não vamos generalizar o negócio, Exato. né? Mas é a dificuldade do idioma, é a dificuldade da locação, porque ele também não vai te dar... eu tenho dinheiro, tá, mas você tá me pagando isso e depois? Ou seja, então, esse trabalho que você faz, ele encurta o caminho da pessoa... Ele encurta o caminho, sim. E também gera um descanso a mais para a pessoa no sentido de confiança. Eu costumo dizer para as pessoas que assim, você paga pra gente pra não ter dor de cabeça. Exato. Né? Não que, tipo assim, você tá me pagando, eu vou te levar água no sofá. Não é isso. Nós cuidamos de documentação pro seu reconhecimento de cidadania italiana. Eu não sou babá. Não sou guia turístico. Né? Às vezes pode parecer grosseiro, mas como você me conhece, você sabe. Eu dou assim, falo na lata, olha, te explico 1000 vezes se for necessário. Olha, você está indo para tal lugar fazer o reconhecimento de cidadania. Você não está indo para o Airbnb, você não está indo para um hostel, você não está indo de férias. Você está indo fazer o reconhecimento da sua cidadania. E a galera meio que confunde, sabe? Thomas... Gente, desculpa, eu não posso fazer nada. Você tem que ficar aí, vai ter que esperar e acabou. Você tem que esperar. Se eu, vamos honestamente dizer, se o cliente chegasse para mim, uma semana eu pudesse assinar a documentação e você sair com o seu passaporte, seu RG, para mim era maravilhoso. Sim. Porque você imagina o giro de cliente que ia ter? Nossa. Logicamente que eu ia ter que ficar louco, ficaria louco depois de um mês, mas não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, não é assim que funcionam as coisas. Cara, se fosse assim, realmente o giro de clientes é muito Seria maior. Seria gigantesco. Até porque a produtividade é muito maior, você consegue agilizar tudo. Isso a gente já falando já da parte da Itália, né? Você tem que lembrar que você tem que emitir documentos, tem que traduzir documentos, tem que apostilar documento. Tem documento isso é tudo que feito precisa aqui. corrigir. Isso é tudo feito aqui. E aí vocês fazem essa correção, esse apostilamento, tudo. Eu e mais 2 funcionários aqui no Brasil. Caramba. Ainda isso quando não tem que retificar, né? No caso. A sua chefe, ela tá lá agora, por exemplo. Ela mora em Portugal. Ok. Ela mora em Portugal, mas ela tem as casas que atendem os clientes no sul da Itália. Né? Então ela também tem toda essa logística para atender Ela os ainda clientes. tem essa logística de sair de Portugal pelo menos uma vez no mês, ir para a Itália, ficar ali mais ou menos 12, 15 dias, falar com todo mundo, dar atenção para todo mundo, gestir as coisas dos comunes, que são as cidades, né? Onde ela trabalha, e tem que dar conta de tudo o resto. E ainda tem que tomar conta das coisas, muitas vezes, das coisas do Brasil. Da qual hoje eu sou responsável. Mas ainda assim tem coisa que eu tenho que ligar para ela, tá acontecendo isso, como é que a gente faz? Falar, pera só um minutinho. Muitas das vezes ela tá dirigindo, ela encosta o carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá bom, dá certo isso, dá certo aquilo. Tá tudo certo. E é assim que a gente faz. É todo dia um sonho novo, é todo dia uma coisa nova. Cara, mas é muito legal saber que existe essa estrutura justamente por conta disso. Porque senão, beleza, eu quero lá fazer minha cidadania e aí eu vou pra onde? Eu vou parar em que lugar? Então, tem muita gente que faz isso, sabe, Rodolfo? Eu vou tirar minha cidadania. Tá, e você vai fazer o que depois? Não sei, mas como assim você não sabe? Você vai ficar aqui? Você vai pra Inglaterra? Vai pra Irlanda? E falando nisso, deixa eu te cortar. Muito obrigado já, porque eu fiquei sabendo que ela estava disponível e à disposição, na verdade, de estar aqui conversando com a gente Online. de lá.
E não deu certo para fazer isso acontecer. Até pelo fuso, né? Mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, Andréia. Obrigado mesmo. Cara, mas que legal essa estrutura. Muito legal. Assim, é uma... É comum essa estrutura entre esse tipo de escritório que trabalha com isso ou não? Existem escritórios que fazem... a gente tem muita parceria... Nós temos muita parceria, Rodolfo. Existem escritórios que montam só documentação e nos enviam e a gente faz o atendimento do cliente lá na Itália. Tem muito escritório que monta a pasta e manda pra gente para que a gente possa fazer o processo judicial. O que seria montar a pasta? É juntar certidões. O que é? Como é que a gente comprova a cidadania italiana? Eu preciso da minha certidão... Se eu sou solteiro, tá? Minha certidão de nascimento e casamento dos meus pais. Vai anotando aí. Quer dizer, sempre, vamos lá, sempre linha direta. Vamos, mas eu sei, não, vamos usar o meu caso. O meu caso veio da minha avó materna, né? Foi a minha certidão de nascimento da minha mãe, certidão de casamento da minha mãe, nascimento e casamento da minha avó, casamento com meu avô, nascimento e casamento do pai dela e nascimento e casamento dos pais dos avós dela. São meus tataravós. E a documentação do italiano. Você junta essa documentação, todas as certidões devem ser inteiro teor, tá? Você junta esse documento, junta com a certidão italiana, que você precisa achar também, que no caso é uma outra coisa. É o mais difícil de ser encontrado. Por quê? Porque a gente está falando de documentação de uma média de 150 anos atrás. De cartórios extremamente... De lugares que, assim, no registro civil na Itália começou em 1871. Nossa! Antes disso era igreja. Os livros de igrejas. Documentos, alguns italianos, quando chegaram no Brasil, eles falavam, olha, eu sou de Veneza. Ou, não, vamos usar um outro exemplo. Eu sou de Orniano, em Bérgamo. Ele deixava o lugar exato de onde ele vinha. Caramba. Então, aí fica fácil. No meu caso foi assim. No meu lá aparecia lá. Francesco Fedele Morelli nato, é batizado em San Nicola di Centola, em Salerno. Ele me deixou o lugar perfeito. Tem gente que Google Maps foi certinho. Não, o Google Maps foi assim, bum. Liguei lá no arquivo de estado, olha, preciso desse documento, esse documento. Me mandaram, tenho 15 mil cópias na minha casa, né? Para ter certeza que eu não ia ter, nunca ia ter problemas. Mas tem gente que não, tipo assim, igual eu te falei, no seu caso eu não lembro. Pra falar a verdade, a documentação dos meus bisavós, tataravós, nem eu sei também. Eu não lembro de por cabeça, conta me disso. Perdoa. Não é nem perdoar, porque nem eu lembro também. Eu acho que é da minha bisavó, por parte de pai, que meu avô falava que o nome dela era Genevra, e você descobriu que era Genebra, ou o inverso. É isso, meu avô falava que o nome dela, que a mãe dele chamava Genebra, e você falou assim, não, o nome dela é Genevra. Tá aqui, ó. No documento. Cara, em coisa de meia hora, isso foi assustador. Eu conversando com ele pelo WhatsApp, em coisa de meia hora, ele me mandou o nome dela corrigido, porque ele viu que estava errado, me mandou já o nome dos pais e tudo, me mandou a data que ela chegou no Brasil e o navio que ela veio com assinatura. Eu falei, caramba. Acho que a cópia do documento, eu não lembro se eu tinha encontrado, eu encontrei. Sim, mandou as fotos. Que a gente consegue, hoje, encontrar uma cópia do documento original da época. Né? Tipo assim, o cara foi lá, quando ele foi lá registrar o filho, ele fez o documento. Aquele documento ali, hoje, graças à igreja dos Mormons, a igreja do sétimo dia, não lembro agora, Sim. Eles fazem esse igreja trabalho. Do Santo dos últimos dias, né? Dos sétimos dias, uma coisa assim, né? Alguma coisa assim, é. Não lembro assim. Eles têm Nos isso. perdoe a ignorância se você é mormon. Isso também erra. Ou esquece, acaba esquecendo. Eles têm isso todo catalogado. É a maior plataforma do mundo. Caramba, que legal. Muita gente nem imagina para que eles fazem. E eu falo para você assim, 101%. Todo mundo, todo escritório que trabalha com cidadania italiana, ele usa esse site, que é o Family Search.
Uau, e isso é uma base de dados deles mesmo. E assim, detalhe, é uma base de dados do mundo inteiro. Tá? Eles têm registros do mundo inteiro. Então, tipo assim, tem que bater palma pros caras, porque... Com certeza. Né? E assim, alguns, agora que eles estão colocando robô, mas alguns registros já vêm anexado, indexado com nome, local, com idade. Possivelmente, o próprio sistema dos caras já entende que, exemplo, uma pessoa que morreu em 55... né? Morreu com 55 anos, vamos ser direto. Sim. Ele nasceu em 1900. Sim. O próprio sistema já consegue atualizar isso. Para algumas pessoas isso é uma besteira. Mas eu falo para você, para gente que faz a busca, ou para quem tá atrás de muita coisa... Fazer esse cruzamento de dados. Esse cruzamento de dados é algo fora do comum. Cara, que legal isso. Entendeu? Então, tipo assim, o seu documento lá dela, alguns lugares a gente consegue entrar e olha, tá aqui. Entendeu? Cara, agora você imagina você querer fazer um negócio desse, sem um mínimo de conhecimento desse, o quanto que você vai penar para descobrir esse tipo de coisa, e, na verdade vai querer ficar ligando para a Itália para tentar achar... Eles não vão responder. Entendeu? Eles têm muito serviço para fazer. Sabendo que existe esse tipo de ferramenta e esse tipo de conhecimento que quem trabalha com isso tem... Cara... E todo dia nós temos que passar por atualização, porque todo dia muda uma coisa. Porque aí a gente entra em um outro ponto, então. Beleza, os 2 anos de processo judicial, ele é quando a pasta está montada. Quando ele já está montada. Ou seja, e para você fazer isso tudo sozinho, nego? Tem gente, até tem aqui, antes da gente começar, né? Tava trabalhando, cliente me mandando documento. Entendeu? Olha, Thomas... Fala, olha, Cara, que louco isso. É isso daqui. O cliente tá meio... Porque a gente tá falando também, Rodolfo, não é um... Vamos falar honestamente, vamos falar de valor? Não é uma coisa barata. Você pode falar de valor? Posso. Como funciona isso? Posso. Rodolfo, o processo hoje de reconhecimento de cidadania italiana, para uma pessoa, tá na casa de R$27 mil para uma pessoa. Legal. Né? Tanto no judicial... quanto no administrativo, que é aquele um ir lá para casa, passar pela casa do Big Brother, né, pra galera entender. Mas os dois na mesma faixa de preço? Mais ou menos, sim. Sim, porque a documentação tem que ser a mesma. Ok. Né? Todos os documentos devem ser traduzidos para a língua italiana por um tradutor juramentado, não é uma simples tradução, senão eu mesmo faria. Né? Exato. Esses documentos precisam ser apostilados, passar pela apostila de Haia, né? Tanto o documento original, que seria a certidão de nascimento brasileira, quanto a tradução desse documento. Ela precisa passar por apostila. Então, eles são 2 vezes. Que fica na casa, assim, dependendo, só a parte de documentação, você vai gastar e vou chutar até um pouquinho mais alto, porque você ainda tem correio, às vezes você mora numa outra cidade, seu parente é de outro. Você vai gastar aí uns R$8 mil só a pasta. Uau. Se você... Além dos 27. Além dos 27. Porque assim, a galera acha, eu imito a documentação. Tá, tudo bem. Você quer fazer dessa forma? Beleza. Eu vou te dar a melhor opção do mundo. Vou tentar me enquadrar com a minha empresa. Vou tentar que as coisas se enquadrem para você também. Porque eu sei o quanto é caro. Eu já passei por isso. Exato. Entendeu? Eu sei que dói no bolso. Ninguém é herdeiro. Todo mundo tem que trabalhar. Exato. Aí o cliente, é isso daqui. Tá, mas aí você tem esse outro processo. Aí o que eu costumo fazer? Olha, eu tenho esse pacote aqui. Eu faço tudo para você. Eu imito, eu corro, ligo no cartório, vou até o cartório se necessário. Né? Porque hoje, graças a Deus, na internet a gente pode solicitar as coisas por e-mail. Né? Às vezes, agora, os cartórios estão usando o WhatsApp. Graças ao bom Deus, eles descobriram agora que existe o WhatsApp. Né? Desculpa os cartorários oficiais, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Mas é verdade, né? Então, tipo assim, você tem que solicitar isso, você tem vários gastos, e a galera esquece que tem a outra parte. Então, fala, olha, você não quer ficar quietinho na sua casa desde que eu faço? É verdade. Você entendeu? Tipo assim, porque, mas Thomas, eu... Até porque se ele for colocar isso e começar a querer colocar custo de gasolina para ir lá, às vezes não consegue o documento num dia, tem que voltar no dia seguinte e tudo tem mais. Esses detalhes. E assim, é o famoso, eu pago porque eu não sei apertar o parafuso. Sim. E não é nem que você não sabe apertar o parafuso.
Às vezes... Eu quero a comodidade Eu mesmo. quero comodidade, entendeu? Paga pra isso, não tem problema. Que é o que a gente falou mesmo, que é o exemplo do despachante. Beleza, eu quero... Eu tô te pagando pra fazer aquilo lá. Exato. Eu tô tranquilo, você me avisa quando estiver pronto, ok? Exato. Né? Porque assim, muitas vezes o cliente vai, como já aconteceu comigo, clientes que moram no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, ele foi lá e solicitou um documento. Que era uma breve relato a uma certidão simples. Ele solicitou errado. A certidão custou R$390. Eu, infelizmente, não queria. Tentei de qualquer forma. Falei, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não tinha o que fazer. Falei, olha, você vai ter que solicitar uma certidão interior. Que deve ser R$150 a mais, R$140 a mais que isso. Por quê? Porque ele quis emitir sozinho. Então, tipo assim, a gente faz isso também, não é só para ganhar. Não é de sacanagem. Não é sacanagem, porque, assim, infelizmente, assessor é mal visto, né? Mas se você errar, é você que vai pagar, não sou eu. É verdade. Você tá entendendo? Tipo assim, se você errar é do seu bolso, eu tô aqui, eu sei. É logicamente que eu também posso cometer erros. Eu também sou um ser humano. Ok. Você entendeu? Só que a probabilidade de eu errar é muito menor que a sua. Com certeza. Entendeu? E isso eles não pensam. Aí cliente, eu falo, gente, cliente é bicho do cão, não tenho vergonha de falar e falo mesmo. Minha chefe vai me ligar amanhã e vai comer meu rabo, mas tá tudo bem. Cliente acha que assessoria ou funcionário de assessoria ganha rios de dinheiro e não é assim, gente. Eu falo para você porque eu vi de perto ali, eu sei quanto é gasto, eu sei de que forma que é feito e a porcentagem deles é muito pequena para muitas das vezes, infelizmente, aguentar a gestão de saco. Até porque a gente tá falando aqui de R$27 mil, só que a gente tá esquecendo que lá é tudo pago em euro, né? Sim. Sim, é tudo pago em euro, não tem reais ali, não tem Então daria o de quê? 10. Uma média aí de 7, 8 mil euros? Não, daria assim, o processo dá uma média de 5.300 euros. Mas esse valor, lembrando, gente, não é pago à vista as coisas. Porque a gente sabe, não, né? ok. Porque a galera, se está 5.300 euros à vista, não. Não. O processo existe fases, né? Aqui a gente está despertando a sua curiosidade e está querendo entender como é que funciona. Claro que se você quiser entender mais ou quiser saber para você realmente, aí você entra em contato, porque aí realmente você vai entender como que funcionam as formas de pagamento e tudo mais. Aí é negociação sua também com o escritório, e aí é outro caso. Aqui a gente está jogando no ar até por curiosidade para entender realmente isso. Sim. Mas esse é o ponto. Se você for ver, cara, beleza, R$27 mil é grana. É um carro popular. Só no que Brasil. 5 mil euros, já a conversa já muda um pouco, porque é 5 mil euros lá. Sim. 5 mil euros aqui é grana para arrebentar. Sim. 5 mil euros lá já não é a mesma coisa. Tem que lembrar que eu tenho que pagar a casa onde você vai ficar. Eu tenho que pagar a água onde você vai ficar. Tenho que pagar a energia onde você vai ficar. Por no mínimo 45 dias. Por no mínimo 90 dias. 90 dias? É, porque existe assim, a lei italiana diz que o documento, sempre no administrativo, tá? Você tem até 180 dias para fazer o processo. Detalhe. Qual é a média de um aluguel lá hoje, de uma casa básica? Rodolfo, vai de 250 euros até 1.200 euros, dependendo do local, né? Então Tipo vamos assim, colocar aí 500 euros. por mês. Então só nessa brincadeira você já morreu 1.500 euros. Ou seja, metade dos 5 mil lá quase já tá ficando ali. E tem que lembrar que dentro desses 5 mil, muitas vezes eu tenho que pagar documento. Porque assim... Exato, porque assim, ó, eu tô Todo mundo falando acha- metade, mais 1.500 pra metade não é 2,5. Mas aí tem energia, tem água. Isso que a energia vem a cada 2 meses, dependendo do local da região da Itália. Caramba, Entendeu? Não é igual aqui, a gente... Todo mês chega lá a continha de água no correio da sua casa. Vem a cada 2 meses. Entendeu? Então, traduzindo, não é que o valor seja caro Alto. Não. porque é um valor caro que eles estão explorando. O valor ele é alto porque é o gasto realmente para conseguir fazer isso lá. É um gasto que você tem que ter. E é uma coisa que eu sempre falo para os clientes. Eu sempre pergunto, olha, você conhece, já foi para fora do país, alguma coisa do gênero? Ah, conheço. Tá, você acha que 35, vamos exagerar, que 27 mil reais para te deixar as portas do mundo aberto é caro? O que você me responde? Com certeza não. Ou assim, como assim a porta? Você vai passar, a hora que você terminar seu processo,
você vai andar livremente, entre aspas, pelo mundo. É verdade. Porque você não tá falando, tipo assim, nosso passaporte também é forte. Tá? Não é. O povo acha que Brasil é qualquer coisa. O Brasil não é qualquer coisa, não. Mas você tá falando do quarto passaporte mais forte do mundo. Acima dele, quais seriam os passaportes? Se eu não me engano, tem o japonês, Sério? o alemão e acho que o americano, se eu não me engano. Se eu não me engano, o passaporte mais forte do mundo, que a gente costuma dizer, é o japonês. Caramba! O japonês, se eu não me engano, não tira visto para entrar em lugar nenhum do mundo. Eles não precisam. Caramba! E o alemão. E outra coisa, hein? Galera que muitas vezes tira passaporte italiano para ir para os Estados Unidos, você, como cidadão italiano, você entra lá no site do consulado americano, preenche os dados, informa ao governo americano que você, como cidadão italiano, está indo ao governo americano que você está indo nos Estados Unidos. Você paga a taxa lá, que eu não me recordo agora, se não me engano, acho que é $24 ou $28, e vai. Você não precisa enfrentar a fila de 900, você não precisa enfrentar a fila do consulado americano no Brasil, ainda correr o risco de não ter o seu visto aprovado. E sempre lembrando outra coisa, o fato de você ter um visto americano no seu passaporte brasileiro não quer dizer que você vai entrar em solo americano. Você pode voltar para... Você pode tomar um back é verdade. aí, entendeu? A gente já tinha até conversado uma outra vez. É verdade. E a galera acha que... Mas eu não tinha me atentado a esse detalhe justamente de que a porta abre tanto assim. Sim. Então você não precisa nem do visto, Não. realmente. Você informa o governo americano que você está indo aos Estados Unidos. Né? Logicamente que se você tiver algum problema com o governo, Não, ok. eles vão te, né? Eles vão dar um jeito de Eles vão te arrancar de dar um lá. jeitinho de falar assim, ó, torna a casa tua, volta pra sua casa. Mas, assim, logicamente sempre com documento italiano. Cara, então literalmente as Te abre portas as portas do mundo te abre estão as portas abertas. do mundo. Você imagina você poder... Tem até uma prima da minha chefe que ela fez medicina nos Estados Unidos. Ela estava fazendo plástica, ela tinha que fazer algum curso de especialização em Roma, se não me engano. Por ela ser ainda estrangeira, mesmo tendo feito faculdade, ela tinha documento americano, ela teve que pagar algumas coisinhas a mais que eles exigem. Depois que ela fez a cidadania dela, fez o reconhecimento, ela foi fazer, é completamente diferente. Nossa. Não precisa de muito. O Bruno, que é um amigo nosso, você lembra do Bruno Crepaldi? KPL de Mojimirim. Sim. O Bruno hoje está na Irlanda. Antes Que dele, legal. eu falei, Bruno, não vá até a Irlanda para fazer o intercâmbio sem o seu documento italiano. Por quê? Você vai pagar taxas de estrangeiro. Hoje ele tá lá, ele me ligou, Thomas, vamos fazer? Bruno, se não era pra ninguém saber, você me desculpa se você vê isso, né? Ele vai fazer. Mas você foi avisado antes. Fui avisado. Isso que ele foi em agosto do ano passado. E eu falei, Bruno, não vai. E ele já te conhecia E já há mais me conhecia. tempo. Mas tá tudo bem. E aí eu até tava em contato com ele e falou, Tô, vamos fazer. Só tá gastando dinheiro a mais. Eu avisei ele. Tipo assim, ele poderia ter economizado pelo menos 3.300 euros ali. Que aí na casa dos 16, 18 mil reais, mais ou menos. Nossa. Mas que Ou seja, o tudo processo dele, basicamente. Entre aspas, o processo dele. É quase que o processo dele, porque o processo dele ia ficar na casa sempre na casa dos, se não me engano, Sim. dos 5.300, né? Sempre em euro. Ele ia, tipo assim, nesse tempo ele já teria feito 2 mil euros. Olha pra você ver. E a pessoa é teimosa. Não é teimosa. É válido. No final de tudo é válido. Isso que eu ia Bruno, falar. é válido. Porque hoje você vai trabalhar para fazer o dinheiro, para pagar seu documento. Você vai dar muito mais importância. Porque muita Isso gente que eu ia falar. né? Muita gente nem entende. Muita gente pega por pegar. Entendeu? E não entende, não sabe Do peso que do tem. peso que tem. Você entendeu? Cara, passaporte vermelho, Sim, então, um negócio seja elite. ele qualquer deles ali, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Rapaz, agora eu fiquei com vontade desse negócio também. E você já contou para eles o que foi te dado, falado? Conta aí, vai lá. Então, como nós já havíamos feito a pesquisa do Rodolfo, e eu peço desculpa mais uma vez, porque eu não lembro, né, Rodolfo? Eu não lembro, que eu juro que é 1 milhão de clientes. Mais uma vez, em parceria com o Rodolfo, a gente vai começar a iniciar o processo de cidadania do Rodolfo. Olha que chique que eu tô, gente. Vamos ajudar o meninão aí, o Paquitão. Cara, fiquei muito feliz com essa notícia. Mais uma vez, André, muito obrigado por isso. Fiquei muito, muito feliz por essa disposição de vocês
Confesso que não foi por conta disso que eu chamei Não, mas você. eu cheguei faz um mês, a gente não tinha nem se visto ainda. Exato, mas realmente foi um presente que pra mim tá sendo surreal demais isso. Deixa eu tentar achar aqui, que eu acho que eu tenho as fotos dessa conversa. Nossa, Rodolfo, será? Deixa eu ver no meu aqui também. Não, eu acho que eu tenho. Só se quando eu troquei de celular ficou. Será? Bom, mas eu não. Eu também troquei o Rodolfo. Mas seria muito legal achar isso. Deixa eu ver se tá aqui. Bom, os arquivos estão aqui. Ai, Rodolfo, eu acho que eu não vou ter, hein? Foto indisponível. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver, tem uma cópia de uma certidão aqui, ó. Quem que era? Ah, não, deixa pra lá. Esse aqui é um documento que não vem ao caso. Isso aqui é outra coisa. Esse aqui é outra. É um documento também, mas, né? Não, acho Não que vem não ao vamos caso ter. a gente falar do que. Acho que até sei que documento que é esse. Você lembra do que é? Olha o que eu achei. É, Vou contar, posso contar? pode. Nossa, vou ser processado, pelo amor de Deus. É a certidão original de nascimento do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ó, cara, ele consegue achar documento. Até do presidente, que acredito eu que devia ser pelo menos mantido em segredo, né? Que existe uma lei de proteção de É dados verdade, hoje. né? Como que o negócio Mas foi desse... assim em 5 minutos. E olha, assim, eu não sou hacker, não entendo dessas coisas. Não, é que você só tem acesso. Não é que você tem acesso, Nossa, você que sabe qualquer procurar. pessoa pode achar, entendeu? Vou Caramba. procurar qualquer dia do Lula, não sei se eu vou fazer isso. Não vamos tomar partidos, né? Não vamos falar sobre isso. Não, mas é que senão você vai começar a ter problema. É, Lacha Perde. Deixa Decora quieto. isso daí, Lacha Perde. Dolfo, não tem aqui, depois a gente... Não, mas eu também Depois a tenho. gente Acho que foi olha. quando a gente trocou de aparelho realmente. Cara, mas essa última notícia eu fiquei muito feliz. Fiquei muito contente. Espero do fundo do coração que dê certo realmente. Não, filho, não é que vai dar... Não é que vá dar certo. Já deu certo, Rodolfo. Amém. Não, assim, eu não conheço, eu honestamente, em 7 anos de cidadania, eu não conheço processo que não tenha dado certo. Lembrando que todo processo é 50-50. Mas o senhor não é lógico. criminoso, não é nada. Mas eu não conheço ninguém que tenha tido a sua cidadania negada. A não ser que tenha documento errado. Que, infelizmente, os coleguinhas aí que fazem trabalho com cidadania, pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar certinho, não custa nada. Existe muito golpe em cima disso? Existe, Rodolfo. Existe. Então é um ponto de alerta também. Existe. É assim, eu sempre falo, gente, o cara vem contar comigo, ele tem todo o direito do mundo. Thomas, me faz um orçamento fácil, a gente faz. Ele logicamente que ele vai tentar ir no mais barato, só que assim, muito cuidado. Aquilo que é muito barato, alguma coisa errada tem. Às vezes, a gente ouve, nós já atendemos muito cliente. Ah, eu paguei tanto. Faltou um pouco de malícia do cliente. Nossa, mas eu paguei 2 mil euros pro cara e ele me prometeu isso, aquilo. Nossa. E o cara some. Você entendeu? A pessoa que fechou o contrato some, desaparece. E não adianta você ir lá no Reclame Aqui e fazer isso, fazer Se o cara tá morando fora... Não adianta, você entendeu? Vai achar nunca. Não adianta. Você até acha uma hora, às vezes é da mesma cidade que a sua, você não acha. Então, assim, galera que quer fazer cidadania, cuidado com os preços baixos, cuidado com as promessas, entendeu? Não é sim, eu tô falando, a gente tá aqui conversando, tô te contando simples, mas não é fácil. É simples, É mas não é simples, fácil. É simples, mas não é fácil. Porque assim, eu junto essa documentação. É simples porque a gente entende a lógica. A gente entende. Mas não me é acontecer fácil algum porque é um problema- baita rolê pra fazer Sim. acontecer. Se acontecer algum problema dentro do processo, como já aconteceu até alguns dias, logo depois que eu cheguei, num batismo tá lá escrito. Foi isso que foi erro da igreja também, um pouco de má vontade de Deles terem interpretarem. consertado o detalhe. Lá até estava escrito Eugênio, Eugênia. O cara Nossa. sabe que era o Eugênio. Né? Não é que veio escrito assim, menino ou menina. Né? E eu, logicamente, depois você tinha uma certidão de casamento dessa pessoa. Era Não só- existia. É. Não era gêmeos que um chamasse Eugênia e o outro Eugênio. Ou né? seja, era só a boa vontade que faltou. Infelizmente, é uma coisa que nós que trabalhamos com documento enfrentamos também, viu? Quando você liga num cartório para pedir certas informações, ou olha, eu preciso só do e-mail seu. Mas para que você quer? Desculpa, eu não te devo nem satisfação. Você tá aí para me servir, pronto, acabou. Não me servir a ponto de ser não, meu mas escravo. É um documento público, né? Tudo que é público, tudo que é informação pública, você não pode se negar a dar.
Eu só preciso do e-mail, só isso. Aí quando você fala, muitas vezes, olha, eu trabalho com cidadania italiana, eu trabalho com assessoria. Ali a conversa já vira. Não são todos, tá? Não são todos os cartórios. Mas eu entendo também que os cartórios estão lotados. Se você perguntar para qualquer cara que trabalha no cartório, ou subiu bastante a emissão de documentos para fins de cidadania. Nossa, subiu pra caramba. Ou seja, muitas vezes eu também entendo, rola... tipo assim, a canseira deles, a correria. Tem muita gente que fica só perguntando. A rinite de fuçar documento antigo. Né? Porque a gente tem livro ali, né? Não é que todo italiano chegou aqui no Brasil em 1930, é documentinho limpo. Tem documento lá de 1875. Que é o que você falou, cavado dentro das igrejas. Dentro da igreja e dentro dos cartórios, né? Porque no Brasil o cartório começou por volta de 1889, 1890. Existem cartórios dentro de São Paulo que são de 1876, que eu acredito que seja até o cartório mais velho do Brasil, porque eu não lembro de ter pego um outro cartório com essa data antes. Né? Não me recordo. Pode ter, mas eu não me recordo. Caramba. E eu gosto de ficar vasculhando os livros, entendeu? Eu amo isso. Ficar olhando. E a gente, fora que você descobre assim 1 milhão de coisas. Né? Não é só essa parte, esse foco cidadania. Você vai lá e descobre que fulano tinha uma outra família. Tem essas coisas também. Rodolfo, tem um episódio de uma família que eu não vou citar o nome, logicamente. Calma aí, rapidinho. Se você tá curtindo essa fofoca, porque aqui já tá vendo fofoca. É uma cácara. Não esquece, se inscreve aqui, comenta nesse negócio. Isso aqui tá virando caso de família já. Se inscreve, compartilha, vai lá, faz isso. E aí? É uma coisa que assim, eu logicamente dentro dessa linha existem casos e casos, tem coisas que você passa despercebido, tá tudo bem. Mas tem uns que ficam na sua cabeça pro resto da vida. Tipo o quê? Esse era um italiano, né? Veio pro Brasil, a primeira esposa ele acabou perdendo, porque as mulheres morriam, né, no parto. Ele acabou... Isso por volta de 1903. Em... Salto. Não. Gente, não vou lembrar o nome da cidade. Tudo bem. Melhor. Nossa, a gente é meio, né? Tem parente assistindo. Vai que tem parente assistindo. Em 1905, ele casa novamente. Ok. Com uma brasileira. Até aí, a linha temporal bate. Não, tudo bem, né? Eles tinham filho, ele também já tinha filho com essa primeira esposa que era falecida. Ok. Né? E alguém precisava cuidar, porque ainda mais naquela época. Ok. Eu não sei como era a mulher na época e ela não o satisfazia. Né? O que ele fez? Ele mentiu sobre a própria morte. Ele foi viajar para uma cidadezinha próxima, Monte Aprazível, se eu não me engano agora. Agora eu tô lembrando. Ele entrou em contato com o jornal da cidade dele, pediu para que fosse feita uma nota de falecimento. Mentira, desculpa. Que ele iria pra guerra, não sei que guerra que tinha naquela época. Era a guerra dele com a mulher mesmo. Queria pra guerra. E logo depois ele pede para que fosse feita uma nota de falecimento dele na guerra. No outro ano, em 1906, ele volta pra cidade e casa com uma outra mulher. Na mesma cidade? Na mesma cidade. A mulher ainda estava lá. Aí foi a cara família... de pau. Tem assim, tem reportagem, coisas que a família, né, dessa pessoa fez na época, foi colhendo informações, porque, gente, não tinha... o cara casou com 3 mulheres, teve 3 mulheres em 3 anos. Agora, assim, o engraçado é, tipo assim, ele teve a coragem, a pachorra, como diz a galera, de falar que morreu só porque a mulher não satisfazia. Meu Deus. Né? E volta e casa na mesma cidade. Não, na mesma cidade. Mulher... Se ele ficasse na cidade vizinha, provavelmente ele nunca seria achado. Não, achado a gente achar ele de um jeito, que a gente acabou achando depois. Não, né? mas aí a gente tá falando... E casa normal, registro civil, tem até, se não me engano, tem até igreja. É umas coisas que eu falo pra você. Você fala, gente, assim... Tem um cliente esse dia que falou, Thomas, eu falei, olha, o fulano... Esse preferiu morrer e ficar casado. Mas ele não adiantou. Passou 115 anos depois, a gente achou e descobriu. Aí a gente comentou com a família, olha, tem isso, tem que ir. Porque são detalhes, né, E a família, quando descobre o negócio? Dá risada também, né? Vai dar risada. Já como já é um caso antigo... Com certeza. Tem o que fazer. Você vai dar risada. E uma outra coisa, hein, o Rodolfo. Com essa parte isso não é só envolver a documentação. Né? Você entende muitas coisas da onde você vem, os costumes que você tem. Exemplo, até esse dia eu brinquei,
e falei pra minha chefe, olha, acho que eu zerei a cidadania. Por quê? Porque eu cheguei na árvore genealógica de Adão e Eva. Aí até pra ter certeza estava lá escrito. Isso são, logicamente, genealogistas, historiadores que fizeram isso daí. Eu não tenho nem, assim, honestamente, capacidade para chegar lá perto. Mas estava lá escrito, Caim e Abel, né? Exato. Depois eu até mostro para você. Eu achei muito legal. Mas você entende também, dentro dessa história da cidadania... Você não achou nenhum macaco lá? Não tem. Tá escrito só Having Godness, uma coisa assim. São deuses, né? Deuses, essas coisas. E eu vi que depois baixinho... Traduzindo, se você veio do macaco, você é de outra família. E, tipo assim, você entende, no meu caso, por que infelizmente tem muitas pessoas com algumas doenças na minha família? Porque casavam-se entre si, entre família, Sim. por N fatores. Muitas vezes por famílias que tinham dinheiro, que não queriam dividir com uma outra, ou porque estavam num lugar que era extremamente isolado, entendeu? Isso também tem dentro... Você começa a entender, porque depois que você pega a árvore, graças aos mormons mais uma vez, ele te dá um leque de opções, ele te dá um leque da cidadania, que vai subindo, vai falando dos seus avós, bisavós, e isso vai subindo. Cara, deve ser muito legal. É assim, pra quem talvez a galera, não é tão legal, não, vai lá que você vai entender. Porque você ainda começa a rastrear até onde moraram, a região e tudo mais. Por onde passaram, o que aconteceu, o que pode ter acontecido, e até mesmo hoje, nos tempos de hoje. Olha, eu sei que o meu bisavô, tataravô, era casado com a prima. Né? Caramba. Galera da área da saúde aí, vamos dizer assim, dá um probleminha. Sim, que então pode dar. Sim, entendeu? Irmãos com irmãos. Se você olhar lá no comecinho do século XIII, XIV, gente, não existiam tantas pessoas no mundo. Eles se casavam entre eles. Irmão com irmão. Caramba. E a galera acha que assim, é só isso. Não, tem N coisas. Entendeu? Você consegue unir famílias, né? Porque minha família é muito grande. Agora que eu estou fazendo, a gente vai começar a documentação da parte da minha família, do restante que não tem. Mas existem parentes que eu não conhecia. Agora surgiu uma pergunta. Por exemplo, eu fiz o meu. Facilita para minha família ou não o processo do zero? Não tem diferença, porque todo processo deve ser iniciado. Logicamente que no judicial você pode entrar uma galera. Você pode fazer uma galera. Até porque se você juntar no judicial uma galerinha de até 12 pessoas, que é o que nós trabalhamos, eu conheço pessoas que trabalham com mais de requerente, mas eu acho que já vira um pouco de bagunça. Não é o fato de ser organizado, é de saber também o seu limite e querer fazer as coisas direitinho. Fazem com 45, 25 pessoas num único processo. Eu acho que é muita dor de cabeça. Exato. Entendeu? Então, assim, fica mais barato também. Tem esse detalhe. Porque você imagina, vamos colocar aí, o processo para 10 pessoas. Vamos exemplificar o negócio. 10 pessoas. O processo é o 10 mil euros. Né? Esse valor você vai dividir entre todo mundo. Entre 10 pessoas. Que no final daria 1.000 euros para cada pessoa. 1.000 euros no câmbio hoje que está na casa dos 5,40, 5,37. Você vai ter seu direito à sua cidadania por 5.400 reais. Sim. O que seria para... Nossa, o que seria 27. Para 27, 30 mil, às vezes. Porque muita coisa depende do câmbio, Mas aí, entendeu? então, esse processo, as pessoas têm que começar tudo mundo junto. Todo mundo junto, vai tudo junto. Se deixar passar... Bom, você está me falando, então, que o processo ele tem que ser feito junto. Se ele não for feito com todos junto... os requerentes. Com todos os requerentes. Se ele não for feito, terminou essa etapa, esquece, vai ter que começar um novo processo se alguém da família quiser fazer. Sim. Ou seja, avisa todo mundo da sua família, fala para todo mundo o que você vai fazer, tenta fazer uma vaquinha. Junta, porque no final de tudo vocês acabam dividindo, entendeu? Porque a linhagem é a mesma também, Sim. muitas vezes, né? Sim, exemplo, desde que seja o italiano seja a cabeça do negócio, que ele tem que ser, logicamente, ele tem que ser a cabeça. Se for dois irmãos separados aqui, que mesmo que seja 4 gerações, não tem problema. Lembrando que a gente está falando aqui que se a linhagem for do seu avô paterno, não adianta você querer falar com o seu primo por parte de mãe. Isso daí, não, tem que ser uma linhagem... Tudo bem que isso parece lógico, né, mas... Não, mas é que tem muita gente que não entende, Rodolfo. Tem muita gente que não sabe, muita gente que realmente me pergunta. Thomas, como é que eu faço? A gente faz assim, assado, junta certidões, comprova perante esses documentos que você tem direito e tá tudo certo. E vamos aguardar o documento. Boa.
Não tem muito, não tem assim, para mim, logicamente que no meu ponto de vista, como você acabou de dizer, não tem muito erro, Sim. né? Mas tem muita gente que tem dúvida, muita gente que ainda não sabe de muita coisa. Exato, Né? exato. Não tem acesso a essa informação. E é aquela história, querendo ou não, são dúvidas que vão acontecendo Sim, sempre. E é natural, realmente. Diante de tudo isso que a gente conversou, tem algum ponto específico desses processos e tudo mais que vale a pena ressaltar que a gente não comentou? Eu acho que, assim, bom, vamos dizer, a parte de busca, as pessoas perguntam, mas aonde está o italiano? O italiano da sua família vai estar sempre dentro no finalzinho de 1800, né, comecinho de 1900. Lembrando que a grande imigração de italianos começou em 1874. Então foi quando existem italianos antes disso. Claro. No Brasil, de documento, né, famílias que já fizeram, eu mesmo já tive o prazer de fazer esses documentos, até porque eu honestamente vou falar para você, eu não encontrei a entrada dele no Brasil. Não são todos que tem. O meu eu não encontrei, né? Mas o italiano vai estar dentro dessa data, né? Pode ser que, tipo assim, o cara é italiano, ele teve uma filha. Ela se casou, eu me surpreendi até. Ela se casou com José Cândido. Então, automaticamente, o sobrenome Cândido, que nesse caso era um sobrenome, que também a galera usa, né? Algumas pessoas usavam como nome o Cândido, mas todos os documentos eram Cândidos. Eu bati perna com a minha chefe, olha, isso aqui não tem italiano, isso aqui é português, sobrenome português, que é uma outra história. Nossa senhora. Ela falou, não, Thomas, tem italiano, pode ir lá que você vai ver. Ela já tinha documentação, eu só precisava fazer solicitação disso. Aí onde eu lembrei, falei, nossa, Cândido porque ele se chama Cândido, mas não é por ele, é por ela. Ela tinha um outro sobrenome. Entendi. Porque quando ela casou, ela adotou o nome do marido. Ela falou, tá vendo como que é o negócio? Eu falei, então tá bom. Boa. Mesmo com a experiência de 7 anos, e infelizmente não consegui detectar aquela hora que poderia estar ali. Ela falou, vai lá e olha lá direitinho. Li o documento, reli, tá aqui o documento. Tá aí, achou o ponto que faltava. Puxa um pouquinho mais só o microfone aí. Cara, que louco. Então não adianta, todas as profissões, todos os formatos têm suas pegadinhas aí. Sim, também. Alguns macetes, tem coisa que você olha e fala, isso daqui é assim, isso daqui é assado. E uma outra coisa, Rodolfo, sobrenomes, tá? Não é para todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Não é todo, eu vou até explicar depois. Dos Santos, da Silva, do Nascimento, não são só sobrenomes portugueses. Também são sobrenomes italianos. Ah, é? São famílias portuguesas que possivelmente, logicamente, saíram de Portugal e foram viver até a Itália. Colheita de vinho, dependendo do lugar, essas coisas. Mas eles não são famílias com raízes italianas. Foram famílias que também imigraram para a Itália e depois vieram para o Brasil. Mas a partir do momento que tiveram um filho lá, o filho é italiano. Ou não? Na regra não é bem isso, né? A regra não é bem assim. É porque cada país tem a sua regra, né? Constituíram família ali na Itália e passaram alguns anos e depois vieram para o Brasil. Né? Eu fiz também documentos com o sobrenome Costa, que é, né, de origem portuguesa, que possivelmente tenha sido o mesmo caso. Saiu de Portugal e foi para a Itália. Tem, assim, outros sobrenomes que Eu estava vendo isso, se eu não me engano, na aviação. Tem alguns casos meio bizarros desse jeito. Que assim, se um bebê ele nasce em voo, eles têm que avaliar o local por onde o avião estava passando naquele momento e avaliar a legislação daquele país. Se a legislação daquele país diz que o espaço aéreo, por exemplo, vamos falar assim, não sei também tecnicamente, mas basicamente é isso. Se aquele país entende que seria então nascido lá, é reconhecido. Se o espaço aéreo não, aí é do país que ele saiu. Do país que ele saiu ou da nacionalidade dos pais, no caso. Ou da nacionalidade dos pais. Ou seja, tem todo esse rolo. Tem tudo isso. Só que eu já vi casos disso que acabou que não bateu em lugar nenhum. E como é que faz? Nesse caso, eu também não... Você me pegou porque eu também não sei, entendeu? Por isso que foi bizarro. Aí, o que fez? A companhia aérea
Lógico que também de uma forma simbólica, até para gerar o marketing deles, Lógico. eles emitiram uma certidão de nascimento. Caia com certeza com o logo da empresa. É né? lógico. Cara, mas é muito louco isso. Você sabe que na imigração, quando eles vinham, logicamente, de navio naquela época, muitas mulheres vieram grávidas. A ponto de ter o neném nessa travessia. As crianças que nasciam dentro do navio recebiam o nome do navio. Caramba! Logicamente, se batesse, lógico, tipo assim, um navio que chamava Gaivota e o moleque fosse um menino, ele não ia chamar o menino de Gaivota, né? Não sei, né? Hoje em dia talvez Magari talvez pudesse, né? Mas a gente encontra bastante caso nisso. Rodolfo, uma outra coisa que eu estava até me esquecendo de comentar com você é assim, pessoas que nos procuram não entendem. Olha, mas o meu avô chamava João Rossi, mas lá consta no documento que o cara é italiano. As pessoas precisam entender que, não que precisam entender, né? Que João em italiano é Giovanni. Oi? João em italiano quer dizer Giovanni. Sério? Você precisa entender que assim, infelizmente, as pessoas hoje ainda são semi-analfabetas ou analfabetas. Ok. A gente está em 2024, né? Você imagina há 150 anos atrás, Exatamente. onde quem era estudado de alguma forma era somente os padres. Tanto que se você olhar registros eclesiásticos, você vai encontrar ali muitas vezes o nome dele correto, o sobrenome escrito correto, porque eles estudavam. A galera que trabalhava em cartório naquela época, às vezes só sabia ler, era semi-analfabeto, né? Ou muitas vezes, pelo fato da pessoa ser um estrangeiro e não falava o português, ele só escrevia o que ele lia. Eu não sei de onde saiu, juro pra você, a tradução João ser Giovanni. Isso eu não sei te dizer. Mas é isso. Mas a galera confunde muito, a galera tem muito problema com esse tipo de coisa. Né? E aí é que é o louco, porque só aí volta a falta de bom senso atual, muitas vezes, de não levar em consideração essa realidade que existia na época para falar, poxa, você tá querendo cobrar que o cara errou o O e um A ali de um documento, só que o cara era semi-analfabeto. Sim, sim. Você vai culpar quem? Muitas vezes o cartorário, que às vezes era a pessoa mais instruída dentro de um cartório, ele tinha os funcionários, mas você vai cobrar aqui. E como é que você vai cobrar isso? Não tem como cobrar. Exato. Entendeu? Então, assim, cara, é difícil esse trabalho. Sim. Existem muitos documentos. No meu caso, a vida inteira no Brasil, ele se chamou Antônio Amorelli. Vou caçar um Antônio Morelli na Itália. Nunca achei Antônio Morelli. Por quê? Porque, infelizmente, eles mentiam. Porque eles saíram de uma guerra, eles passavam fome. Possivelmente sim. eles fizeram dívidas na Itália para poder vir para o Brasil. Isso quando eles não tinham um acordo com fazendeiros na região, aqui no estado de São Paulo, sul de Minas, no sul do Brasil, entendeu? Se ele tinha um acordo, beleza, ele vinha tranquilo. Agora, do resto, ele só vinha escapando, infelizmente, da fome. Ele tinha que fazer dívida. É o que eu honestamente imagino, você entendeu? Cara. Que eles faziam isso. Então, tipo assim, ele tinha que vir aqui e muitas vezes eles não davam detalhe. É que a gente estava falando naquela hora. Às vezes ela tem um documento que o cara chama só João Rossi, natural da Itália, acabou. Sobrenome Rossi na Itália é o nome mais difuso. É onde mais tem. Você imagina procurar O da Silva aqui. Giovanni Rossi. Porque a Silva Cavalcante é a maior família do Brasil. Sério? Que é descendente também do italiano. Filippo, não me recordo que Filippo Giovanni Cavalcante, que foi para Pernambuco, se eu não me engano. É maior do que os da Silva? Sim. E Cavalcante são as mesmas coisas. É descendente também do italiano que nasceu em Firenze, se não me engano, em 1727. Agora você pegou. Caramba, que louco isso. Beleza, mas eu quero fazer esse processo. E agora, beleza, entendi como é que funciona. Como que eu faço para entrar em contato com vocês? Eu deixo o meu contato para vocês, do telefone. Vocês passam depois na tela alguma coisa. Ok, eu coloco na descrição. Você põe, eu deixei o cartãozinho, uma coisa para você, não deixei? Sim. Você pode anotar e passar depois? Sim. Ou deixar o e-mail nosso, que é Camino Inverso, com 2 M's. Todos esses contatos, então, eu vou deixar na descrição como que você vai fazer para achar. Não, eu vou ver ele falar pra essa câmera aqui. Camino Inverso, com 2 M's,
br@gmail.com. Pode colocar Thomas ou Jaqueline, que são as pessoas que vai responder, porque esse é o e-mail do Brasil, né? Fala comigo, ou fala com a Jaque, ou pelo telefone, eu não vou me lembrar agora, você me desculpa. Não faz mal. Tá. A gente vai colocar Mas os eu dou meu contatos. telefone também, não tem problema. A gente vai colocar os contatos aqui, então, na descrição, para você não se perder a partir disso. Novamente, eu tô falando isso por quê? Porque a gente entendeu nessa conversa que realmente você precisa ter alguém que saiba o que está fazendo, porque é o seu dinheiro, que transmita confiança e que não vá ser picareta, né? Igual casos que a gente citou aqui também. Acontece bastante. Então, isso tudo é para você realmente ter um lugar que te passe essa credibilidade e essa estrutura realmente que você precisa para conseguir chegar e obter seu visto, sua cidadania realmente italiana. Não é nem visto, né? Cidadania mesmo. Cidadania, sim. Exato. Você se torna um cidadão italiano. Então, a ideia é justamente essa, você conseguir isso. A ideia, como eu falei no início dessa conversa, foi realmente trazer essas curiosidades para saber como é que funcionava tudo isso e tudo mais, e esse universo. Mas eu tenho certeza que ainda vão ficar algumas dúvidas. Então, o contato deles vai estar aqui na descrição. E, cara, muito obrigado Rodolfo, por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Se você ainda não curtiu até agora isso, cara, curte esse negócio agora, pelo amor de Deus. Curte, se inscreve no canal, compartilha isso. A gente já conversou sobre isso. Você já sabe o que tem que fazer. Mas eu curti demais a conversa. Estamos aí precisando. Eu tenho certeza Pega lá que no vai contato e explodir a a gente cabeça vê. de muita gente aqui. Espera aí, vamos lembrar que a lei de cidadania está para mudar, eles querem mudar, né? Pra facilitar ou pra piorar? Para piorar. Eles querem fazer como a cidadania portuguesa, só para, quer dizer, eles querem dificultar realmente, querem diminuir o tempo, porque como não tem geração, né? Então, Então eles querem limitar limitar, sim. Eles vão limitar a cidadania. Eles já estão há uns 4 anos, 5 anos com esse fazer papo. com esse papinho. Eles vão acabar fazendo. Você entendeu? Ou seja, quem quer fazer, que faça o mais rápido possível. Sim. Processos ativos. Vão entrar nisso ou o processo ativo? Não. Protocolado, está protocolado, seja ele administrativo ou judicial. Então lá, só vai dali para frente, só que a hora que entrar em vigor, dali para frente. Ou a gente seja, não sabe se ainda hoje eu protocolei minha documentação, ok, e amanhã entrar em vigor, eu o seu continuo ok. tá tudo ok. É bom, existem... Essa é a regra. Ok. Essa é a regra, né? A gente está Exato. falando deles que, infelizmente, não... Mas a regra seria essa. É a essa. regra, sim. Ok. Então, já fique esperto com isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, por ter ficado até aqui. Te agradeço, te espero no próximo episódio também. Até mais.